Hoje eu vou fazer o unboxing review do rádio de bolso Jockey TG77. O rádio possui ondas médias, ondas curtas e FM e é alimentado por uma bateria. Esse aparelho foi uma sugestão de um seguidor do canal que comprou o rádio e achou ele com boa qualidade de recepção. Mas será que ele vai se sair bem nos testes que eu vou realizar? O rádio de bolso traz suas vantagens pela portabilidade, acessibilidade, nostalgia e simplicidade. O tamanho compacto e a leveza tornam um aparelho ideal para uso em movimento. Rádios de bolso geralmente são mais acessíveis em termos de preço, sendo uma opção viável para a maior parte dos consumidores. A grande vantagem é a simplicidade do rádio, que não requer conexões complexas ou configurações avançadas. Nos últimos anos, muitos consumidores têm enfrentado dificuldades ao procurar rádios de bolso de qualidade. O mercado está saturado de opções, muitas vezes caras ou então de qualidade duvidosa. Encontrar um rádio compacto, acessível e que ofereça boa qualidade de som e recepção tem se tornado um verdadeiro desafio. Essa situação destaca a necessidade de produtos que combinem portabilidade, preço justo e desempenho confiável. O Jockey TG77 pode ser a solução para quem precisa de um rádio leve, barato e com boa recepção. Esse aparelho, já com impostos, pode ser adquirido em média por R$ 60. Mas será que esse rádio tem boa qualidade de recepção? É o que nós vamos descobrir agora com este modelo do rádio Jockey, modelo TG77. Este que é um tipo de rádio de bolso muito procurado ainda por quem deseja um rádio pequeno para carregar exatamente no bolso e ter mobilidade. Nós temos aí as funções do aparelho, alto-falante, fones, volume, sintonia. Aqui atrás tem algumas informações do fabricante. Eu descobri a empresa que comercializa esse rádio vende roupas, eletrônicos, várias coisas. Então, muito provavelmente é uma empresa que produz os rádios e quem vende sobre a marca é outra empresa. Vamos conhecer um pouquinho do rádio. Este rádio que vem com 4 opções de cores. E na embalagem vem um cabinho para fazer o carregamento. Aqui o manual do rádio. É um manual bem simples. Na verdade, você nem precisa ler o manual para operar ele, porque esse tipo de rádio não tem nenhum mistério, é muito fácil de operar o aparelho sem nenhum problema. Bom, vamos primeiro falar aqui da construção do rádio. Vamos analisar primeiro a parte visual do aparelho. Como você pode ver, é um aparelho bem simples. O acabamento dele não é assim de grande qualidade. E nós temos muitos rádios no mercado. E no caso desse aqui, que fica em torno de 40 a 60 reais, dependendo da loja, a promoção que você encontrar no AliExpress. Mas é um rádio que foi feito para ser um rádio de baixa qualidade mesmo em relação à construção, etc. Nós temos aqui algumas informações impressas no plástico do aparelho, FM de 87 a 108, AM de 522 a 1620 e ondas curtas de 5.9 a 18 MHz. A alimentação DC é 5 volts. E aqui nós temos o compartimento da bateria. Lembrando que mesmo que essa bateria seja do tamanho de uma pilha, você não vai conseguir colocar uma pilha aqui e fazer o rádio funcionar por causa da voltagem. Então tem que ser a bateria mesmo. Essa aqui que é uma bateria de 500 miliamperes. A antena, ela não é uma antena de 360 graus, mas vocês podem ver que ela é uma antena que fica na lateral do rádio. Então você pode simplesmente esticar ela para cima. É uma antena pequena. Tem aí quase um palmo, um pouquinho mais de um palmo, aliás. E aqui na lateral nós temos a entrada para fones, o volume, sintonia,
É um pouquinho duro o botão. Quanto mais próximo aqui de 108 a 1620 kHz, ele vai ficando mais pesado. E quanto mais distante ele vai soltando aqui, vai ficando mais leve. Na lateral nós temos o FM, AM no meio e ondas curtas. E a entrada para fazer o carregamento do rádio. Então é um rádio bem simples, não há muito o que mostrar dele para vocês. E é um rádio leve, A questão de qualidade de sinal nós vamos descobrir agora nos testes e vamos verificar o quanto este rádio consegue render em várias frequências. A pessoa que me indicou este modelo aqui havia comprado o XH-Data D220 e estava com problema. Não estava conseguindo fazer a sintonia da maneira correta, ou o som não estava bom, e indicou esse rádio, dizendo que esse rádio era muito bom, que o volume dele era bem alto. Então agora eu vou fazer a avaliação, vocês vão perceber aí os sinais em ondas curtas, AM e FM, tanto durante o dia como à noite no AM, e nós vamos juntos descobrir se este aparelho é um aparelho que tem qualidade. Vamos ligar o aparelho. Colocar em AM aqui, ó. Ele está pegando interferência aqui do smartphone. Então não sei se eu vou conseguir fazer uma... Vou diretamente na única emissora que eu consigo receber durante o dia aqui, que é a Guarujá. Está recebendo o sinal, mas aqui está todo o volume, ó. Vou fazer outro teste então, que eu acho que fica mais fácil, utilizando o smartphone mais distante, e aí a gente consegue ter uma clareza em relação à recepção deste rádio, que é o modelo GT77. Som da Rádio Guarujá. O sinal está um pouco fraco, mas eu também estou achando o volume baixo, ó. Volume total agora aqui, ó. A antena é pequena, mas eu estou achando o som um pouco baixo. Vou testar depois nas próximas bandas, vamos ver se o som vai continuar baixo sim, ou porque o sinal está fraco. Não é flauta profissional não, é uma flautinha do bambu que meu filho mesmo faz. Não estou achando seu filho. Acontece que esse carteiro, que chamava-se Joaquim José Fernandes, foi meu grande amigo, tinha um filho que tinha o nome de Pato. Pra você! Câmara, 4242, aqui em Del Castilho. 7 da manhã, 3 da tarde, pastor Rodolfo, 10 da manhã, 18 horas. O bispo Rodrigo. Parece que ela é mais espalhada aqui no sinal. Olha só. Congresso do meio-dia. É certo que a palavra... No AM ele não está se tornando um bom receptor não. O sinal até é interessante à noite, mas ele tem esse probleminha aí, ó. Agora em ondas curtas, o sinal agora está mais forte e o áudio também ficou bem alto. Había oído hablar mucho de peregrinos, pero ahora puedo comprobar que los hechos superan muchos. Você ouviu Minas com Bahia, de Chico Amaral, na voz de Daniela Mercury Skank, 1000 vezes Eduardo Godin com Vânia Bastos, e comentário a respeito de John Belchior, música dele. Sinal da Rádio Nacional chegando muito bem. Canta Luz Melodia. Então, ondas curtas parece que ele está rendendo muito bem mesmo. Vou testar mais uma outra emissora.
就是尽心做好手头的事。人际关系更简单，就是Bom, aprovado em ondas curtas aí, vocês podem notar que ele está tendo uma boa sensibilidade e aí com sinal forte o áudio fica bem alto também. Vamos fazer o teste agora no FM. Em nota, a Galeazzi Associados, empresa de áudio, disse que será eternamente lembrado por sua dedicação à família e por sua dedicação à família e por sua notável trajetória como líder. Essa aqui é a CBN, Florianópolis, estou a 40 km de distância da torre, olha aí, ó. Senão não está tão perfeito assim. Vamos a Brasília agora. Vou testar outras emissoras. Veja Heineken Long Neck 250ml, lata 350ml cada, R$ 4,69. Todo dia. Chocolate Milka Barra, 87,90, 92 e 100 gramas. O volume realmente é bem alto no FM aqui das três bandas, é que está me dando maior volume, pela intensidade de sinal provavelmente. Todo dia, Angelone, todo dia. Se você busca uma experiência gastronômica única em Jurerê Internacional, venha ao Positano. Saboreie um menu que combina o melhor da culinária mediterrânea e brasileira com massas, frutos do mar, carnes e muito mais. Aos sábados, aproveite nosso buffet de feijoada. O rádio faz parte da vida dos catarinenses. Segundo a pesquisa Acaerte feita pela IRP Rádios, 8 em cada 10 catarinenses ouvem rádio. 65% confiam no rádio e consideram o locutor um influenciador. E 40% da população lembra ter ouvido algum comercial no rádio. Além disso, em média, os catarinenses ouvem rádio mais de 5 horas por dia, todos os dias. Saiba mais em acaerte.com.br e use a força do rádio a favor da sua marca. Uma campanha Acaerte. Está pronto para realizar o sonho do seu novo carro sem complicações. Com exceção da CBN, as demais rádios que eu estou testando aqui, não estou tendo problema de recepção não, está recebendo bem. Acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. Pelos testes que eu realizei, e vocês viram aí, ele é um rádio que na parte visual ele deixa um pouco a desejar. Não é aquela classe padrão A de rádios com um bom design, como por exemplo o XH Data D220. Mas ele é um rádio que pode servir se você estiver dentro de um grande centro e não tem interesse de receber sinais distantes. Então ele vai ter um sinal bom no FM, uma excelente qualidade em ondas curtas, e o AM das 3 frequências foi a que deixou mais a desejar. Claro que ele recebeu o sinal durante o dia, teve sinais à noite também em grande distância, acima de 500 km, mas é mais fraco se eu for comparar com outros aparelhos. O próximo rádio de bolso que eu vou mostrar para vocês aqui no canal vai ser um Motobras. Tem muita gente pedindo que eu mostre o Motobras, então vai ser o Dunga, o famoso Dunga. E eu vou depois fazer um último vídeo comparando o Jockey GT77 com o Motobras e com o XH Data D220. Nós vamos comparar os três, vamos fazer uma análise dos três na questão de design, de recepção de AM, de FM, de ondas curtas, de qualidade de som, e aí você vai ver qual o melhor para as suas necessidades em relação a preço, em relação à qualidade visual e qualidade de recepção. Agora eu quero saber a sua opinião. Coloque aqui embaixo nos comentários, porque é muito importante, tem muita gente em dúvida sobre qual rádio comprar. E eu sei que vocês que já seguem o meu canal há muito tempo também têm ótimas opiniões em relação aos aparelhos que eu mostro aqui. Um grande abraço e até breve!